Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. Olá, está começando mais uma edição do Cine Show Potiguar. No programa de hoje, vamos exibir o curta-metragem Café, com direção de Meise e também o roteiro e a produção executiva de Ashley. Eles estão aqui, vão nos contar um pouco sobre como foi feito esse filme, né? Meise, conta pra gente como foi que surgiu a ideia do roteiro. Eu idealizei o roteiro quando eu estava voltando de Uber para casa, um ano antes da execução do filme. E eu acho que foi um dos únicos roteiros que a gente já veio com uma ideia quando passaram a demanda da gente fazer o filme. Então, desde o início, a gente já tinha tudo bem programado, a gente fez algumas alterações, mas a gente já tinha o corpo, que seria apenas 2 personagens, que seria em um cenário único. Então, foi uma ideia assim, meio do nada, mas que se manteve até o final. A gente gostou bastante, tanto que levou o prêmio de melhor roteiro no Rotunda. Para o pessoal de casa entender um pouco, vocês são alunos do IFRN, né, o Instituto Federal aqui do Rio Grande do Norte, e esse projeto foi dentro de uma disciplina, não é isso? Isso. Para a conclusão do curso, a gente precisa fazer alguns trabalhos maiores, entre eles o curta, que é passado na aula de captação de vídeo, e a gente formula o roteiro em outra matéria, que é Fundamentos do Audiovisual. Então, toda a turma é dividida para fazer os curtas, e depois eles são exibidos em um festival do próprio campus, que é o Rotunda, e tem a premiação. Ashley, conta pra gente sobre a produção executiva, né? Como foi feita essa produção do filme? Bom, basicamente, desde o começo a gente teve uma grande dificuldade na questão de organização, porque a gente se animou muito com o roteiro e a gente foi fazer todo o planejamento, né, que é o storyboard, que é praticamente desenhar o roteiro para saber o que a gente vai gravar e como. E aí, basicamente, a gente se empolgou e tinha 180 planos para gravar. Então, posicionar a câmera aqui, gravar uma cena, isso é um plano. Aí depois faz outro. 180 é muita coisa, principalmente com um tempo limite muito curto. Então, uma das principais dificuldades que a produção teve, especialmente eu, foi de fazer uma organização para que a gente tivesse controle do que tinha que gravar, o que faltava, o que tinha que refazer, e eram 180 planos. E a gente também tinha que administrar bem o tempo, porque a gente só podia gravar nos finais de semana e tinha poucas horas de gravação. No sábado tinha só 2, aí no domingo tinha um pouquinho mais. Mas a gente tinha que ter muito, muito controle e ter essa ciência e manter tudo organizado, porque senão a gente poderia não conseguir entregar o curta ou entregar meio que mal feito. Então, eu construí uma tabela passando todos os planos da decupagem que a gente tinha feito, passei lá, e aí a gente utilizou essa tabela em todos os dias de gravação. A gente sempre planejava antes o que ia gravar no dia, o que ia tentar, objetos que tinha que levar, que ia aparecer em cena, sempre organizar o figurino, os equipamentos, tudo antes. E no dia a gente sempre ficava ali nessa tabela e ia marcando, esse plano a gente já gravou, esse plano tem que refazer. Então, foi uma tabela bem gigantesca, e conforme todas com imagem do storyboard, e aí conforme a gente ia gravando, a gente ia colocando a imagem da gravação. Aí a gente olhava, pronto, essa gravação está muito escura, tem que refazer. Então, foi uma tabela que eu dediquei tempo, de fato, para fazer, mas foi muito produtiva, porque, de fato, a gente utilizou todos os dias de gravação, e foi muito importante para ver como as cenas estavam ficando e comparar uma com a outra, e de perceber alguns erros técnicos. Então, aqui apareceu o microfone, meu Deus, aqui está muito escuro. Então, a gente, com o auxílio dessa tabela que eu fiz, a gente conseguiu se organizar melhor e tentar fazer o melhor possível. E, basicamente, foi nisso. Foi uma tabela que eu fiz no Notion, que é uma ferramenta de organização e produtividade online, que eu tenho um vício nesse aplicativo, site, enfim. E aí eu passei horas fazendo essa tabela, eu coloquei lá cronograma, todos os equipamentos que a gente precisava levar, todos os itens do figurino, todos os objetos, para a gente ter tudo organizado e em mente. Então, eu diria que problemas de equipamento, esse tipo de coisa, a gente não teve.
tipo, a gente teve certo controle. De fato, as cenas foram difíceis de serem gravadas, porque eram muitos planos, e tinha uns planos que a gente queria fazer que era, tipo, muito difícil, de um negócio girando e tudo, e a gente, de certa forma, não conseguiu fazer, ou a gente passou muito mais tempo fazendo aquela cena do que esperava. Mas, na medida do possível, deu tudo certo. E acho que da parte de organização, eu diria que essa foi a principal questão de que eu fiquei responsável. E de que, no fim, deu tudo certo. Bastante trabalho, mas deu certo, né? Que bom. Meise Ashley falou um pouco sobre as dificuldades da produção, né? E na direção, como foi? Nossa, na direção era muito complicado remanejar os planos, porque muitos planos a gente não conseguia gravar. Então, a gente tinha que reformular tudo para conseguir fazer com que aquilo fizesse sentido. E eu também estava na direção de arte. Então, esse quadro não estava aqui antes. Teve um quadro que ele desapareceu de um dia de gravação para o outro. E a gente, meu Deus, vamos ter que regravar aquele plano lá, mas a gente está sem tempo. E a gente correu a cafeteria inteira atrás desse quadro. E a gente conseguimos achar, porque era um dos planos mais bonitos que a gente tinha com esse quadro. E a gente conseguiu fazer. A gente não teve problema com os atores. Os dois, eles são de uma companhia de teatro, que é o Baobá. Então, foi bem tranquilo. A gente teve, tipo, no máximo 3 vezes gravando cada take, porque eles dificilmente erravam. Então, foi muito, muito tranquilo, ainda bem, essa parte. Então, além da direção de cena em si, eu também coordenava todas as pessoas, tipo, pessoal da iluminação, pessoal da câmera. Tá muito escuro, tá muito claro. Nossa, foi um problema muito grande. Iluminação, porque a cafeteria era muito escura. Então, mesmo a gente colocava 2, 3 softbox e ainda ficava escuro. Não dava, tipo... a gente teve problema com a câmera também, porque a gente pegou o equipamento do IF. O IF, ele dá pra gente todo o aparato. Só que eles só dão um LED, eles não dão softbox. Por sorte, a mãe de Ashley é fotógrafa, então a gente conseguiu 2 softbox. E a câmera... As 2 vezes que a gente pegou, veio com a bateria bichada. Então, a gente colocava, gravava os 2 planos e ela descarregava. E, nossa, foi um caos. Acho que no primeiro dia a gente conseguiu gravar muito pouco por causa disso. A sonoplastia foi muito tranquila, ainda bem, a sonoplastia foi de boa. A gente teve música original, foi feita pela nossa amiga Raíssa, que nem é do IF, é outra amiga por fora, ela se dispôs a fazer com a gente. Mas, no geral, foi isso. A direção foi muito estressante. Foi muito estressante. Teve um dia que a gente ficou quase 24 horas gravando direto, porque era o último dia na locação. A gente falou, ou a gente termina hoje, ou a gente não entrega. Então, a gente ficou lá o tempo todo, até o dono saiu, foi fazer outras coisas, e a gente ficou lá sozinho, gravando, porque tinha que fazer, senão não ia entregar. A gente conseguiu essa locação com o dono da cafeteria, Sadraque. E ele primeiro disponibilizou, acho que foi 2 finais de semana, algo assim. E daí a gente chegou no segundo final de semana, a gente não tinha gravado nem metade do que tinha que gravar. E a gente foi lá e implorou, Sadraque, por favor, mais um final de semana. Aí ele deixou a gente ficar o dia todo no domingo. E a gente ficou lá quase 24 horas, foi bem tenso. Pouco tempo para muito conteúdo, né? Para ser gravado muita cena. E como é que vocês conciliaram isso, né? Com os estudos e tudo mais, na rotina? Nossa, por sorte, por ser no final de semana, era um pouco mais simples em relação às atividades. E os professores também eram compreensivos, tipo, ok, estamos fazendo um curta. Mas outras coisas a gente teve que abdicar. Por exemplo, no dia seguinte, desse dia que a gente ficou 24 horas, tinha uma exposição de um trabalho. E a gente, tipo, só não deu para ir. A gente ficou sem a nota, não tinha o que fazer, tá ligado? Não tinha como chegar. Mas, tirando isso, acho que foi tranquilo em relação aos estudos. Os professores a maioria era mais consciente de tipo, não colocar prova, de não colocar avaliação. Então, exceto esse, foi bem tranquilo. E por ser no final de semana. E eu acho que, inclusive, foi um dos grupos mais tranquilos em relação a isso, porque muitos grupos tinham muitas locações, muitos lugares. Então, tipo, saía de aula, perdia a aula, e o nosso era só no final de semana, então era mais tranquilo, mas, em compensação, era pouco tempo. Acho que o mais complicado foi porque foi no mesmo período, né, que a gente estava fazendo teatro ainda. Verdade. Então, tipo, a gente tinha outro trabalho grande,
que era uma apresentação de teatro. Então, a gente estava tendo que ensaiar, decorar as falas, cenário e tudo. E aí, isso foi no mesmo período durante de fazer um curta. Então, foi muito sobrecarregador. E por isso que os professores também foram compreensíveis, de não estavam colocando muita prova e tal. Aí só teve esse trabalho grande que foi dessa apresentação e tudo. Aí que a gente não conseguiu ir porque era de manhã. A gente passou o dia todo gravando e chegou em casa, sei lá, 11 horas da noite. Aí pra gente ir pra escola, a gente acorda umas 5h30. E era logo de manhã, nos primeiros horários da apresentação. Eu mesma acordei, já era 9 horas. Eu vou continuar dormindo, não vou descansar. Inclusive, até mudaram o PPC, né, do curso para não ter isso, porque desde sempre é no mesmo semestre uma peça de teatro e o curta que tem que fazer. Inclusive, a peça a gente apresentou no Alberto Maranhão, no mesmo período. Foi incrível, a gente gostou muito de fazer a peça, mas acaba que fica muito pesado. Então, as novas turmas já não tem isso, é separado, em semestres diferentes, porque acaba ficando muito pesado. E, além de tudo isso, é o primeiro filme de vocês, né? Então, era uma experiência nova, né? Sim, eu já tinha experiência com teatro, já tinha dirigido algumas peças e atuado em algumas peças, mas é muita coisa a mais que tem que se preocupar. Porque em teatro a gente tem que se preocupar com projeção de voz, tem o figurino, e no cinema são outras preocupações completamente diferentes. Tirando a atuação, a gente tem que se preocupar com câmera, tem que se preocupar com sonoplastia, com iluminação. Então, a gente estava fazendo enquanto ainda estava tendo aula das coisas. A gente teve... Inclusive, o nosso PPC ele é muito mal planejado, tanto que a gente foi ter aula de edição depois de ter entregado o curta. Então, a gente ficou meio perdido. Como é que a gente vai fazer, tá ligado? Então... mas a gente fez muita pesquisa, a gente foi muito atrás, muitas referências, e deu um trabalho absurdo, mas acho que deu certo. Foi aprendendo ali, né, no meio do caminho. Foi. Eu diria que a gente, a nossa equipe no geral, a gente sempre foi assim, da gente mesmo colocar a cara a tapa e aprender e fazer de fato. No teatro a gente também enfrentou um outro desafiozão, porque a peça, o texto teatral foi por sorteio. A gente não gostou do nosso, aí a EMEI tinha achado só que não tinha o texto teatral em si, era um livro. E a professora tinha deixado claro, não, é só 30 minutos de apresentação. O livro dava, a peça em si do livro dava 2 horas. Então, a gente teve que enxugar o roteiro, matou o personagem, fez um monte de coisa. E a gente foi parabenizado por isso, porque foi um trabalho, gigantesco que a gente fez, e basicamente sozinho. MEI adaptou o roteiro basicamente todo só, com a ajuda do outro roteirista também, Tiago. Só que basicamente foi tudo MEI e a gente sem muito auxílio da professora, dos estagiários, sempre foi muita gente. Então a mesma coisa do teatro foi no curta. No curta a gente não teve apoio de professor, a gente não tinha nem onde editar o curta no final. Enquanto que outros grupos tinham notebook, podia fazer em casa e tudo. A gente pegou emprestado de um amigo do outro curta, inclusive, obrigado, Gustavo, sem você esse curta não existiria. Né? E a gente teve que editar o curta todo em um dia, em uma noite, na verdade, porque a gente tinha que devolver o computador e também já estava acabando o prazo, porque a gente não tinha. Hoje estava, sei lá, no celular ou não editava. Justamente porque, nos PCs da escola não tinham, a gente não conseguia baixar um editor legal, de fato. E aí, parecia até uma injustiça os outros grupos conseguindo editar de boa, editando fazia dias já, andando com o notebook para lá e para cá. E a gente, onde que a gente vai editar? Sabe? Porque a gente tinha todo o material, mas não tinha exatamente onde editar, porque ninguém da equipe, de fato, tinha um computador que tancasse editar, porque os vídeos são pesados. Um videozinho só pesa 9 GB. Então, é muita coisa, não é qualquer PCzinho que aguenta. Então, foi um outro desafio que a gente teve também, que a gente não tinha onde editar, basicamente. Mas, no fim, deu certo, que é um amigo aqui e ali, foi ajudando a gente. Então, basicamente, em tudo a gente teve que enfrentar, colocar a cara a tapa e resolver sozinho. Não foi nenhum professor que, de fato, chegou e ofereceu. A gente até equipamento bichado recebeu. Então, a gente, de fato, colocou a cara a tapa e fez tudo acontecer, e sem, basicamente, nenhum apoio, seja o teatro, seja o curta. Então, eu diria que a nossa equipe, de fato, é muito independente, porque tudo foi sempre a gente. O roteiro, sempre a gente debatendo lá e tal, pedia feedback para o professor, de fato, mas de tudo era sempre a gente, sempre debatendo entre a gente, fazendo os ajustes e tudo. E, inclusive, por essa dependência foi que a gente levou a continuar com o projeto de fazer uma produtora, que até hoje a gente quer continuar,
a gente viu que a gente consegue, mesmo sozinho, a gente consegue fazer. Então, a gente continua com a produtora Cartada, que aparece até no final do curta. E a gente está com o projeto de fazer novos curtas, estamos atrás de equipamento. A gente tem um microfone próprio agora e temos a câmera. Então, a gente está indo atrás de equipamento para continuar fazendo curta mesmo fora. Vamos falar sobre isso no próximo bloco, que agora a gente vai para um rápido intervalo e na volta a gente conversa mais um pouco sobre o filme e sobre os novos projetos de vocês. A gente volta já. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. Essa é a Samira, 21 anos, cheia de vida, adora viajar, costurar, cantar. Samira já viveu muitas histórias. Mas na adolescência, ela foi diagnosticada com leucemia. Os principais sinais? Febre sem causa definida, palidez e manchas roxas em locais sem traumas. Procure um médico. E não esquece da Samira, porque o diagnóstico precoce faz histórias. Casa Durval Paiva, 30 anos. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos. O Cine Potiguar está de volta. Estamos aqui falando sobre o filme Café, com Maisy e com Ashley, né? Então, agora eu quero saber se vocês pretendem, né, inscrever o filme em festivais, como é que está sendo essa distribuição? A gente pretende, sim. Acho que a pessoa da nossa equipe que, de fato, quer muito isso e que tem essa vontade de ir atrás, de fato, seria eu. Que, tipo, da produção teve eu e mais outro produtor principal, né, Tiago Ricardo. Eu fiquei muito mais com a parte bem mais burocrática, bem mais chata, eu diria assim. Isso aqui eu gosto, pessoalmente. É a parte de organização, demanda, cronograma e tudo. Ele ficou mais com a parte social. Então, ele que batia papo com o Sadraque. Sadraque, pelo amor de Deus, deixa a gente ficar aí o dia inteiro. Então, tipo, foi ele que convenceu o Sadraque. Então, ele é muito mais sociável e conseguiu convencer e tudo. Eu fiquei... Era, tipo, ele na frente e eu atrás, fazendo as coisas no computador e tudo. Então, eu fiz a tabela que a gente utilizou, a decupagem. Desculpa, esqueci a pergunta. Me distraí. Sobre a distribuição dos filmes em festivais. Sim. Então, tipo, eu sempre fiquei nessa questão mais burocrática. Então, e eu gostei muito dessa minha função, porque, de fato, é para mim. Eu gosto de ficar nessa parte mais complicada, burocrática, de ficar, de certa forma, atrás das telas mesmo, tipo, fazendo tudo acontecer. Tudo fazendo dar certo. Então, eu tenho muito essa vontade, tanto que eu queria apoio, queria ir atrás de mais informações, porque eu, de fato, não sei exatamente onde ainda procurar, os editais dos festivais, para poder, de fato, aplicar, mas, de fato, quem vai atrás dessas coisas para pôr em festival, de fato, vai ser eu. A gente tem interesse, sim. Eu diria que da equipe, quem mais tem, de fato, essa vontade de trabalhar com audiovisual é principalmente May e depois eu. Então, tipo, o resto da equipe acha interessante, participar de festival muito legal e tal, mas eles não iriam de fato atrás. Então, eu tenho muito essa vontade, eu só ainda estou meio perdida nessa questão de, tipo, não sei por onde começar e não sei onde procurar esses editais para poder participar. Mas, de fato, a gente tem muita vontade, a gente tem, né, não é à toa que a gente tem essa vontade de fato, ter essa produtora do Cartada e dar continuidade, gravar mais, porque a gente tem esse desejo de fato, trabalhar com isso e de colocar em festivais para ter reconhecimento, para ter, sei lá, ganhar prêmio e por aí vai. É uma forma de divulgar o trabalho de vocês também, né? Justamente. Né? Mas no bloco anterior, você falou que tem, né, o desejo de continuar no audiovisual. Fala um pouco sobre isso. Eu já tinha a ideia de... Assim que eu escolhi o curso multimídia, era porque eu realmente queria muito seguir nessa área. Então, um pouco antes da gente ter essa disciplina, eu já tinha a ideia com um amigo de fazer uma produtora. E logo depois veio o café. Então, a gente unificou as ideias, e o pessoal do café entrou junto nessa ideia. E daí, antes a gente já tinha feito uma rifa para conseguir comprar os equipamentos, a gente falou com pessoas para conseguir a locação, para comprar figurino. Foi tanto que foi assim que a gente conseguiu comprar o microfone. Então, sempre foi um desejo muito antigo.
Sempre tive muita vontade de continuar fazendo audiovisual. E aí o pessoal entrou junto nessa ideia. Então a gente está trabalhando agora com um romance, que é o 4 Semanas de Amor. E a gente tem ideias de fazer outros, não só no audiovisual, mas também no teatro, porque a gente gostou bastante de fazer. No teatro a gente apresentou o Inspetor Geral, que é uma peça russa originalmente. Então, acho que é isso. A gente tem muita vontade de continuar fazendo, em inscrever em festivais e para frente, né? Bola para frente. E a gente espera que vocês tragam, né, mais filmes para cá, para o Cine Show Potiguar. Qual mensagem vocês deixam para o pessoal que vai assistir em casa, né, o filme? Fiquem atentos aos detalhes. Tem muitas referências e easter eggs escondidos no filme. Acho que, se você olhar cada frame, tem alguma coisinha escondida, tem algum significado. Então, prestem bastante atenção e, enfim, aproveitem e assistam de mente aberta. Eu diria de que é para vocês assistirem, de fato, e teorizarem. Porque o nosso curta não tem, de fato, um final fechado. Então, usem a criatividade. Tipo, pensem o que vocês quiserem. Tem um mistério, tipo, a protagonista vai atrás de resolver um mistério e esse mistério basicamente não é resolvido. Então, cabe a você que vai assistir de imaginar o que for. É o que você quiser, o final do nosso curta. Então, eu diria isso. Sejam criativos e vejam esse curta como uma experiência, de fato. De que o curta vai ser o que você achar, basicamente. E essa é a magia do cinema, né? Pessoal, muito obrigada pela entrevista. Prazer. A gente te agradece. Justamente, eu fico muito grato. E é isso. Muito obrigada. Muito sucesso para vocês nos próximos projetos, nesse, né? E nos próximos também. Você tem uma mensagem de voz de 10 de outubro de ali. Esther? Ao vivo e a cores. Esse lugar continua exatamente igual. Algumas coisas não devem mudar. Então, capitão, surpresa em me ver? Fazer o quê? 10 anos desde que você entregou seu último jornal pro seu velho capitão? Senti falta da minha marucha número 1. Da última vez que me viu, eu tinha uma década a menos. Hoje eu faço 21. É seu aniversário? Temos que comemorar. Você sempre foi a filha que eu nunca tive. Na verdade, Prado, é que eu vim por outro motivo. Não veio só pra rever um velho amigo, não é? Esse lugar pode estar igual, mas muita coisa mudou. Quando fiz 13 anos, fui para outro orfanato. Então foi por isso que sumiu? Revisitaram meus arquivos e descobriram que os pertences da minha mãe estavam retidos no cartório. Recebi todo esse ano, no final da faculdade de jornalismo. Jornalismo? Eu sempre soube que faria algo assim. Você sempre foi um pé no saco. Nunca aceitava o não sei como resposta. E eu sempre te dizia: a curiosidade matou o gato, Maruja. E como isso te trouxe até aqui? De A Lista dos Reis para Prado Robatini. Você sabe que ainda precisamos conversar. Estarei no café dia 10 de outubro, não fuja de novo. 10 de outubro. Dia da morte dela e meu aniversário. Onde quer chegar com isso, Esther?
O que está insinuando? O caso foi arquivado, mas levei o cartão à delegacia. Não acha estranho que tenham descartado assim que perceberam que levava até você? Não acha, capitão? Depois de 10 anos você vem falar disso? É seu aniversário. Temos que comemorar. Não ficar reabrindo feridas antigas. O que sabe sobre ela, Prado? A polícia tremeu só de ouvir o seu nome. Sei que tem ligação com o desaparecimento dela e sei também que de alguma forma garantiu que não fosse investigado. Você nunca desiste, não é? Continua a mesma pirralha de sempre. Tinha 8 anos quando ela sumiu. Eu vivi nas ruas antes de ir pro orfanato. Eu não tenho nada a perder. Não vou te contar nada sobre a Alice. Pegue um pedaço de bolo e saia daqui. Eu preciso saber, Prado. Isso me persegue a vida toda. Se eu tiver que morrer pra saber alguma coisa dela, eu vou. Tá na cara que você subornou os policiais, qualquer um que soubesse sobre você. Falei com todos nessa cidade. Esther, você tem sorte. Sorte de ser você. Se fosse qualquer um dos outros, eu já teria... Teria o quê, Prado? O que você fez? Qual a porra do seu segredo? Desde quando começou a falar palavrões? É sério que isso é importante? Você não é meu pai. O que realmente está disposta a fazer, Esther? Por que não jogamos um jogo, Esther? Você tá brincando comigo? Como a festa de aniversário tem seus jogos, faremos o nosso. E por que eu jogaria? Se ganhar, te conto tudo. E se eu perder? Depois que se entra na correnteza, não dá mais para velejar no sentido contrário, Maruja. Não tem noção do quão bem eu sei velejar, capitão. O monte tem 26 cartas, copas e espadas. Na arma, apenas uma bala. Conhece as regras. Quem jogar com o número maior, leva as duas. Quem ficar sem cartas, perde. E se empatar? Tiramos mais uma carta do topo. Mas revelaremos somente a seguinte. Quem ganhar, leva as 6. Parece simples demais. Porque é. A partir daqui, quem perder, embaralha a próxima rodada. É só isso que você tem, Esther. Sorte. Precisa de mais para viver nesse mundo. Não deveria ter voltado aqui. Esse é só o problema. No final, tudo é um show de mágica pra você. E no fundo, morre de medo que vejam por trás das cortinas. Que cortem as cabeças. Para alguém disposto a morrer, achei que seria mais corajosa. Vamos, Esther! Eu sou o monstro que tem procurado. Traí sua confiança. O que acha que fiz com os outros? Todos estão bem com os negócios que eu faço aqui. Eles me respeitam. Eu não chamaria isso de respeito. Qualquer contrato, desde que esteja disposto a pagar bem por isso, ninguém está em risco. Como começou com tudo isso? Meu pai começou com a cafeteria e tudo por trás dela, depois de ter nos tirado do circo. Eu não sabia disso no início. Assim que descobri, o enfrentei e as coisas acabaram escalonando. Você o matou, né? Depois disso, tive que assumir seu lugar. Tudo isso, Maruja, nunca esteve nos meus planos. Sabe que não pode vencer. Você perde em todos os cenários. Cala a boca, Prado! No final, minha mãe foi só mais uma das suas vítimas, não é?
seguisse no circo, fracassaria. É um péssimo mágico. Se continuar cutucando a onça com uma vara tão curta, vai ser devorada um dia. Tem algo errado. O que você fez? Não precisa fazer isso. A Alice nunca chegou a vir no café. Prado, mal me lembrava desse número, eu espero que ainda seja o seu. Eu tive um imprevisto e não vou conseguir chegar no café hoje, mas tem algo que você precisa saber. Quando foi embora, eu estava grávida. O nome dela é Esther. Você assistiu Café, um filme genuinamente potiguar. E o Cine Show Potiguar vai ficando por aqui. Se quiser rever esse programa, basta acessar o YouTube da TV Trampolim, youtube.com/TV Trampolim ou pelo QR Code que aparece em sua tela. Lembrando que nosso programa é todos os sábados, às 16 horas. Até o nosso próximo encontro com o cinema da nossa terra para o nosso povo. Cine Show Potiguar. Esse programa tem o incentivo da Lei Câmara Cascudo, Fundação José Augusto e Governo do Estado do Rio Grande do Norte, com o patrocínio da Rede de Postos Domingos.